Capítulo 1. Dos preconceitos dos filósofos. A vontade de verdade, que ainda nos fará correr não poucos riscos, a célebre veracidade que até agora todos os filósofos reverenciaram. Que questões essa vontade de verdade já não nos colocou? Estranhas, graves, discutíveis questões. Trata-se de uma longa história, mas não é como se apenas começasse. Que surpresa, se por fim nos tornamos desconfiados, perdemos a paciência, e impacientes nos afastamos. Se, com essa esfinge, também nós aprendemos a questionar, quem, realmente, nos coloca a questões? O que, em nós, aspira realmente à verdade? De fato, por longo tempo nos detivemos ante a questão da origem dessa vontade, até final parar completamente ante uma questão ainda mais fundamental. Nós questionamos o valor dessa vontade. Certo, queremos a verdade, mas por que não, de preferência, a inverdade? Ou a incerteza? Ou mesmo a insciência? O problema do valor da verdade apresentou-se à nossa frente, ou fomos nós a nos apresentar diante dele? Quem é Édipo, no caso? Quem é a esfinge? Ao que parece, perguntas e dúvidas marcaram aqui um encontro. E seria de acreditar que, como ao final nos quer parecer, o problema não tenha sido jamais colocado, que tenha sido por nós pela primeira vez vislumbrado, percebido, arriscado. Pois nisso há um risco, como talvez não exista maior. Como poderia algo nascer do seu oposto? Por exemplo, a verdade do erro. Ou a vontade de verdade da vontade de engano. Ou a ação desinteressada do egoísmo. Ou a pura e radiante contemplação do sábio da concupiscência. Semelhante gênese é impossível, quem com ela sonha é um tolo, ou algo pior, as coisas de valor mais elevado devem ter uma origem que seja outra, própria, não podem derivar desse fugaz, enganador, sedutor, mesquinho mundo, desse turbilhão de insana cobiça. Devem vir do seio do ser, do intransitório, do Deus oculto, da coisa em si, nisso, e em nada mais, deve estar sua causa. Este modo de julgar constitui o típico preconceito pelo qual podem ser reconhecidos os metafísicos de todos os tempos. Tal espécie de valoração está por trás de todos os seus procedimentos lógicos. É a partir desta sua crença que eles procuram alcançar seu saber, alcançar algo que no fim é batizado solenemente de verdade. A crença fundamental dos metafísicos é a crença nas oposições de valores. Nem aos mais cuidadosos entre eles ocorreu duvidar aqui, no limiar, onde mais era necessário, mesmo quando haviam jurado para si próprios de omnibus dubitandum, de tudo duvidar. Pois pode-se duvidar, primeiro, que existam absolutamente opostos, segundo, que as valorações de oposições de valor populares, nas quais os metafísicos imprimiram seu selo, sejam mais que avaliações de fachada, perspectivas provisórias, talvez inclusive vistas de um ângulo, de baixo para cima talvez, perspectivas de rã, para usar uma expressão familiar aos pintores. Com todo o valor que possa merecer o que é verdadeiro, veraz, desinteressado, é possível que se deva atribuir à aparência, à vontade de engano, ao egoísmo e à cobiça um valor mais alto e mais fundamental para a vida. É até mesmo possível que aquilo que constitui o valor dessas coisas boas e honradas consista exatamente no fato de serem insidiosamente aparentadas, atadas, unidas, e talvez até essencialmente iguais, a essas coisas ruins e aparentemente opostas. Talvez. Mas quem se mostra disposto a ocupar-se de tais perigosos talvezes? Para isto será preciso esperar o advento de uma nova espécie de filósofos, que tenham gosto e pendor diversos, contrários aos daqueles que até agora existiram, filósofos do perigoso talvez a todo custo. E, falando com toda a seriedade, eu vejo esses filósofos surgirem. Depois de por muito tempo ler nos gestos e nas entrelinhas dos filósofos, disse a mim mesmo, a maior parte do pensamento consciente deve ser incluída entre as atividades instintivas, até mesmo o pensamento filosófico. Aqui se deve mudar o modo de ver, como já se fez em relação à hereditariedade e às características inatas. Assim como o ato de nascer não conta no processo e progresso geral da hereditariedade,
Também estar consciente não se opõe de algum modo decisivo ao que é instintivo. Em sua maior parte, o pensamento consciente de um filósofo é secretamente guiado e colocado em certas trilhas pelos seus instintos. Por trás de toda a lógica e de sua aparente soberania de movimentos existem valorações, ou, falando mais claramente, exigências fisiológicas para a preservação de uma determinada espécie de vida. Por exemplo, que o determinado tenha mais valor que o indeterminado, aparência menos valor que a verdade. Tais avaliações poderiam, não obstante a sua importância reguladora para nós, ser apenas avaliações de fachada, um determinado tipo de niaisere, tolice, tal como pode ser necessário justamente para a preservação de seres como nós. Supondo, claro, que não seja precisamente o homem a medida de todas as coisas. A falsidade de um juízo não chega a constituir, para nós, uma objeção contra ele. É talvez nesse ponto que a nossa nova linguagem soa mais estranha. A questão é em que medida ele promove ou conserva a vida, conservou ou até mesmo cultiva a espécie, e a nossa inclinação básica é afirmar que os juízos mais falsos, entre os quais os juízos sintéticos a priori, nos são os mais indispensáveis, que, sem permitir a vigência das ficções lógicas, sem medir a realidade com o mundo puramente inventado do absoluto, do igual a si mesmo, o homem não poderia viver, que renunciar aos juízos falsos equivale a renunciar à vida, negar a vida. Reconhecer a inverdade como condição de vida, isto significa, sem dúvida, enfrentar de maneira perigosa os habituais sentimentos de valor, e uma filosofia que se atreve a fazê-lo se coloca, apenas por isso, além do bem e do mal. O que leva a considerar os filósofos com um olhar meio desconfiado, meio irônico não é o fato de continuamente percebermos como eles são inocentes, a frequência e a facilidade com que se enganam e se perdem, sua puerilidade e seus infantilismos, em suma, mas sim que não se mostrem suficientemente íntegros, enquanto fazem um grande e virtuoso barulho tão logo é abordado, mesmo que de leve, o problema da veracidade. Todos eles agem como se tivessem descoberto ou alcançado suas opiniões próprias pelo desenvolvimento autônomo de uma dialética fria, pura, divinamente imperturbável, à diferença dos místicos de toda a espécie, que são mais honestos e toscos, falam de inspiração, quando no fundo é uma tese adotada de antemão, uma ideia inesperada, uma intuição, em geral um desejo íntimo tornado abstrato e submetido a um crivo, que eles defendem com razões que buscam posteriormente. Eles são todos advogados que não querem ser chamados assim, e na maioria defensores manhosos de seus preconceitos, que batizam de verdades, estando muito longe de possuir a coragem da consciência que admite isso, justamente isso para si mesma, muito longe do bom gosto da coragem que dá a entender também isso, seja para avisar um amigo ou inimigo, seja por exuberância e para zombar de si mesma. A rígida e virtuosa tartufice do velho Kant, com a qual ele nos atrai às trilhas ocultas da dialética, que encaminha, ou melhor, desencaminha, a seu imperativo categórico. Esse espetáculo nos faz sorrir, a nós, de gosto exigente, que achamos não pouca graça em observar os truques sutis dos moralistas e pregadores da moral. Sem falar no ocus pocus de forma matemática com que Spinoza encoraçou e mascarou sua filosofia, o amor à sua sabedoria, tomando a palavra no sentido correto e justo, a fim de intimidar antecipadamente o atacante que ousasse lançar os olhos à invencível donzela e Palas Atena. Quanta timidez e vulnerabilidade não revela essa mascarada de um doente recluso. Gradualmente foi se revelando para mim o que toda a grande filosofia foi até o momento, a confissão pessoal de seu autor, uma espécie de memórias involuntárias e inadvertidas, e também se tornou claro que as intenções morais, ou imorais, de toda a filosofia constituíram sempre o germe a partir do qual cresceu a planta inteira. De fato, para explicar como surgiram as mais remotas afirmações metafísicas de um filósofo é bom, e sábio, se perguntar antes de tudo, a que moral isto, ele, quer chegar. Portanto não creio que um impulso ao conhecimento seja o pai da filosofia, mas sim que um outro impulso, nesse ponto e em outros, tenha se utilizado do conhecimento, e do desconhecimento, como um simples instrumento.
Mas quem examinar os impulsos básicos do homem, para ver até que ponto eles aqui teriam atuado como gênios, ou demônios, ou duendes, inspiradores, descobrirá que todos eles já fizeram filosofia alguma vez, e que cada um deles bem gostaria de se apresentar como finalidade última da existência e legítimo senhor dos outros impulsos. Pois todo impulso ambiciona dominar, e portanto procura filosofar. Entre os doutores, é certo, entre os homens verdadeiramente científicos, pode ser diferente, melhor, se quiserem. Nesse caso pode haver realmente algo como um impulso a conhecer, algum pequeno mecanismo autônomo que, uma vez acionado, põe-se a trabalhar animadamente, sem que qualquer outro impulso tenha participação essencial. Por isso os verdadeiros interesses do homem douto se acham normalmente em outra parte, talvez na família, na obtenção de dinheiro ou na política. Quase não faz diferença se a sua pequenina máquina é empregada nesta ou naquela área da ciência, ou que o jovem e esperançoso trabalhador se transforme num bom filólogo, químico ou especialista em cogumelos. Ele não é caracterizado pelo fato de se tornar isso ou aquilo. No filósofo, pelo contrário, absolutamente nada é impessoal, e particularmente a sua moral dá um decidido e decisivo testemunho de quem ele é, isto é, da hierarquia em que se dispõem os impulsos mais íntimos da sua natureza. Como podem ser maldosos os filósofos? Não conheço nada mais venenoso do que a piada que Epicuro fez às custas de Platão e os platônicos, chamou-os de Dioniseucolacas. Isto significa, literalmente em primeiro lugar, aduladores de Dionísio, ou seja, clientes de tiranos e puxa-sacos servis. Além de tudo quer dizer, porém, que são todos atores. Nada neles é autêntico, pois Dioniseucolacas era uma denominação popular para ator. E neste outro sentido está realmente a malícia que Epicuro lançou contra Platão. Aborrecia-lhe o modo grandioso, a mesia em cerne que Platão e seus discípulos eram entendidos, e de que Epicuro nada entendia. Ele, o velho mestre escola de Samos, que se escondeu no seu jardinzinho de Atenas e escreveu 300 livros, talvez, quem sabe, por ambição e raiva de Platão. Foram precisos 100 anos para a Grécia descobrir quem fora Epicuro, esse deus do jardim. Mas descobriu. Em toda a filosofia há um ponto no qual a convicção do filósofo entra em cena, ou, para falar na linguagem de um antigo mistério, adventavit asinus, pusceret fortissimus. Chegou asno. Belo e muito forte. Vocês querem viver conforme a natureza? Ó nobres estoicos, que palavras enganadoras! Imaginem um ser tal como a natureza, desmedidamente pródigo, indiferente além dos limites, sem intenção ou consideração, sem misericórdia ou justiça, fecundo, estéril e incerto ao mesmo tempo. Imaginem a própria indiferença como poder. Como poderiam viver conforme essa indiferença? Viver, isto não é precisamente querer ser diverso dessa natureza. Viver não é avaliar, preferir, ser injusto, ser limitado, querer ser diferente. E supondo que o seu imperativo viver conforme a natureza signifique no fundo viver conforme a vida, como poderiam não fazê-lo? Para que fazer um princípio do que vocês próprios são e têm de ser? Na verdade, a questão é bem outra. Enquanto pretendem ler embevecidos o cânon de sua lei na natureza, vocês querem o oposto, estranhos comediantes e enganadores de si mesmos. Seu orgulho quer prescrever e incorporar à natureza, até a natureza, a sua moral, o seu ideal. Vocês exigem que ela seja a natureza conforme a estoa, e gostariam que toda a existência existisse apenas segundo sua própria imagem, como uma imensa, eterna glorificação e generalização do estoicismo. Com todo o seu amor à verdade, vocês se obrigaram por tanto tempo, tão obstinadamente, tão rigidamente, a ver a natureza de modo falso, ou seja, estoico, que afinal não a conseguem ver de maneira diversa, e alguma profunda arrogância ainda lhes dá a esperança tola de que, pelo fato de saberem tiranizar a si mesmos, estoicismo é tirania consigo, também a natureza se deixe tiranizar, pois o estoico não é parte da natureza. Mas esta é uma antiga, eterna história. O que ocorreu então aos estoicos sucede ainda hoje. Tão logo uma filosofia começa a acreditar em si mesma.
Ela sempre cria o mundo à sua imagem. Não consegue evitá-lo. Filosofia é esse impulso tirânico mesmo. A mais espiritual vontade de poder, de criação do mundo, de causa-prima, causa primeira. O afã e a sutileza, quase diria, a astúcia, com que em toda parte da Europa hoje é abordado o problema do mundo real e do mundo aparente, leva a pensar e espreitar, e quem aqui nada ouve no fundo, a não ser uma vontade de verdade, certamente não goza da melhor audição. Em certos casos, raros e isolados, pode ser que intervenha uma tal vontade de verdade, algum ânimo excessivo e aventureiro, uma ambição metafísica de manter um posto perdido, que afinal preferirá sempre um punhado de certeza a toda uma carroça de belas possibilidades. Talvez haja inclusive fanáticos puritanos da consciência, que prefiram um nada seguro a um algo incerto para deitar e morrer. Mas isto é niilismo e o sinal de uma alma em desespero, mortalmente cansada, por mais que pareçam valentes os gestos de tal virtude. Entre os pensadores mais fortes, mais vitais, ainda sedentos de vida, as coisas parecem ser diferentes, ao tomar partido contra a aparência e pronunciar já com altivez a palavra perspectiva, ao conceder ao próprio corpo tão pouco crédito quanto a evidência visual que diz a terra está parada, deixando assim escapar entre as mãos, com aparente bom humor, a sua posse mais segura, pois em que se acredita mais firmemente agora do que no corpo. Quem sabe se no fundo não querem reconquistar algo que outrora se possuía mais firmemente, algo do velho patrimônio da fé de antigamente, talvez a alma imortal, talvez o velho Deus, em suma, ideias com as quais se podia viver melhor, de maneira mais vigorosa e serena, do que com as ideias modernas. Nisso há desconfiança frente às ideias modernas, há descrença de tudo o que foi construído ontem e hoje, há talvez, mesclado com isso, um leve desgosto e desdém que não mais suporta o bric-a-brac de conceitos da mais diversa procedência, com que hoje o chamado positivismo se apresenta no mercado, uma náusea do gosto mais exigente face ao colorido de feira e aspecto andrajoso desses filosofastos da realidade, nos quais nada há de novo e autêntico exceto o colorido. Nisso me parece que devemos dar razão aos atuais céticos antirrealistas e microscopistas do conhecimento. O instinto que os leva a se afastar da realidade moderna não está refutado, que nos interessam suas vias retrógradas e tortuosas. O essencial neles não é que desejem ir para trás, mas que desejem ir embora. Um pouco mais de força, impulso, ânimo, senso artístico, e desejariam ir para além, não para trás. Parece-me que em toda parte, nos dias de hoje, há um esforço para afastar os olhos da exata influência exercida por Kant na filosofia alemã e, em especial, ignorar prudentemente o valor que ele mesmo se atribuiu. Antes e acima de tudo, Kant se orgulhava da sua tábua de categorias. Ele dizia com essa tábua nas mãos, isso é a coisa mais difícil que já pôde ser realizada em prol da metafísica. Compreenda-se bem esse pôde ser. Ele estava orgulhoso de haver descoberto no homem uma nova faculdade, a faculdade dos juízos sintéticos a priori. Mesmo supondo que nisso ele tenha se enganado, a formação e o rápido florescimento da filosofia alemã dependeram desse orgulho e da ardorosa disputa dos mais jovens para descobrir, se possível, algo de que se orgulhar mais ainda, e, em todo caso, novas faculdades. Mas reflitamos, já é tempo. Como são possíveis juízos sintéticos a priori? Perguntou Kant a si mesmo, e o que respondeu realmente? Em virtude de uma faculdade, mas infelizmente não com essas poucas palavras, e sim de modo tão cerimonioso, tão venerável, com tal esbanjamento de profundidade e filigranas alemãs, que não se atentou para a hilariante Niaiserie Allemande, tolice alemã, que se escondia na resposta. Ficaram até mesmo fora de si com essa nova faculdade, e o júbilo chegou ao máximo quando Kant descobriu, além de tudo, uma faculdade moral no homem, pois naquele tempo os alemães ainda eram morais, não eram em absoluto realpolitik. Aconteceu a lua de mel da filosofia alemã, todos os jovens teólogos dos seminários de Tübingen se embrenharam no mato, todos buscavam faculdades. E o que não encontraram, naquela época inocente, rica e ainda juvenil de espírito alemão, em que o romantismo, gênio maldoso, tocava e entoava sortilégios, época em que não se costumava distinguir entre achar e inventar.
Acharam sobretudo uma faculdade para o suprassensível. Schelling a batizou de intuição intelectual, e assim foi ao encontro dos mais sentidos anseios dos alemães, anseios que eram no fundo bem devotos. Não se pode fazer maior injustiça a todo esse movimento exuberante e entusiasta, que era a juventude, por mais que se disfarçasse ousadamente com ideias cinzentas e cinis, do que levá-lo a sério ou, pior ainda, tratá-lo com indignação moral. Em suma, envelheceram. O sonho bateu asas. Veio um tempo em que esfregaram os olhos, ainda o fazem. Haviam sonhado, primeiro e mais que todos, o velho Kant. Em virtude de uma faculdade, havia ele dito, ou ao menos dado a entender. Mas então isto é, uma resposta? Uma explicação? Não seria apenas uma repetição da pergunta: como faz dormir o ópio? Em virtude de uma faculdade, isto é, da virtus dormitiva, responde aquele médico de Molière. Que extingue virtus dormitiva, cujus est natura sensus a soupire. Porque há nele uma faculdade dormitiva, cuja natureza é entorpecer os sentidos. Mas respostas assim se acham em comédias, e é tempo, finalmente, de substituir a pergunta kantiana, como são possíveis juízos sintéticos a priori, por uma outra pergunta: por que é necessária a crença em tais juízos? Isto é, de compreender que, para o fim da conservação de seres como nós, é preciso acreditar que tais juízos são verdadeiros, com que, naturalmente, eles também poderiam ser falsos. Ou, dito de maneira clara e crua, juízos sintéticos a priori não deveriam absolutamente ser possíveis, não temos direito a eles, em nossa boca são somente juízos falsos. Mas é claro que temos de crer em sua verdade, uma crença de fachada e evidência que pertence à ótica de perspectivas da vida. Por fim, considerando ainda a enorme influência que a filosofia alemã, espero que se entenda o seu direito às aspas, tem exercido na Europa, não se duvide que uma certa virtus dormitiva teve participação nisso. Nobres ociosos, virtuosos, místicos, artistas, cristãos 3/4 e obscurantistas políticos de todas as nações estavam encantados de possuir, graças à filosofia alemã, um antídoto para o sensualismo ainda predominante que do século anterior transbordou para este. Em suma, sensus a soupire. Quanto ao atomismo materialista, está entre as coisas mais bem refutadas que existem, e talvez não haja atualmente, entre os doutores da Europa, nenhum tão indulto a ponto de lhe conceder importância fora do uso diário e doméstico, como uma abreviação dos meios de expressão. Graças, antes de tudo, ao polonês Boscovich, que foi até agora, juntamente com o polonês Copérnico, o maior e mais vitorioso adversário da evidência. Pois enquanto Copérnico nos persuadiu a crer, contrariamente a todos os sentidos, que a Terra não está parada, Boscovich nos ensinou a abjurar a crença na última parte da Terra que permanecia firme, a crença na substância, na matéria, nesse resíduo e partícula da Terra, o átomo, o maior triunfo sobre os sentidos que até então se obteve na Terra. Mas é preciso ir ainda mais longe e declarar guerra, uma implacável guerra de baionetas, também a necessidade atomista, que, assim como a mais decantada necessidade metafísica, continua vivendo uma perigosa sobrevida em regiões onde ninguém suspeita. É preciso inicialmente liquidar aquele outro e mais funesto atomismo, que o cristianismo ensinou melhor e por mais longo tempo, o atomismo da alma. Permita-se designar com esse termo a crença que vê a alma como algo indestrutível, eterno, indivisível, como uma mônada, um átomon. Essa crença deve ser eliminada da ciência. Seja dito entre nós que não é necessário, absolutamente, livrar-se com isso da alma mesma, renunciando a uma das mais antigas e veneráveis hipóteses, como só ia acontecer à inabilidade dos naturalistas, que mal tocam na alma e a perdem. Está aberto o caminho para novas versões e refinamentos da hipótese da alma, e conceitos como alma mortal, alma como pluralidade do sujeito e alma como estrutura social dos impulsos e afetos querem ter, de agora em diante, direitos de cidadania na ciência. Ao pôr um fim à superstição que até agora vicejou, com luxúria quase tropical, em torno à representação da alma,
É como se o novo psicólogo se lançasse em um novo ermo e uma nova desconfiança. Para os velhos psicólogos, as coisas talvez fossem mais cômodas e alegres, mas afinal ele vê que precisamente por isso está condenado também à invenção. E, quem sabe, à descoberta. Os fisiólogos deveriam refletir, antes de estabelecer o impulso de autoconservação como o impulso cardinal de um ser orgânico. Uma criatura viva quer antes de tudo dar vazão à sua força, a própria vida é vontade de poder traço. A autoconservação é apenas uma das indiretas, mais frequentes consequências disso. Em suma, nisso, como em tudo, cuidado com os princípios teleológicos supérfluos, um dos quais é o impulso de autoconservação. Nós o devemos à inconsequência de Spinoza. Assim pede o método, que deve ser essencialmente economia de princípios. Começa a despontar em 5, 6 cérebros, talvez, a ideia de que também a física é apenas uma interpretação e disposição do mundo. Nisso nos acompanhando, permitam lembrar, e não uma explicação do mundo. Porém, na medida em que se apoia na crença nos sentidos, ela passa, e deverá passar durante muito tempo, por algo mais, isto é, por explicação. Ela tem olhos e dedos a seu favor, tem a evidência ocular e a tangibilidade. Sobre uma época de gosto fundamentalmente plebeu, isto exerce um efeito fascinante, persuasivo, convincente, afinal, segue instintivamente o cânon de verdade do sensualismo eternamente popular. O que é claro, o que esclarece. Primeiro, aquilo que pode ser visto e tocado. Todo problema tem que ser levado até esse ponto. Inversamente, na oposição à evidência dos sentidos estava o encanto do modo platônico de pensar, que era um modo nobre de pensar, entre homens, talvez, que desfrutavam de sentidos até mais fortes e imperiosos do que os de nossos contemporâneos, mas que sabiam ver um triunfo mais elevado em permanecer mestres desses sentidos, e isso mediante pálidas, cinzentas, frias redes de conceitos, que jogavam sobre o variegado torvelinho dos sentidos, a turba dos sentidos, como disse Platão. Nessa interpretação e superação do mundo à maneira de Platão havia uma espécie de gozo distinto daquele que nos oferecem os físicos de hoje, ou os darwinistas e antiteleólogos entre os que trabalham na fisiologia, com seu princípio da força mínima e da estupidez máxima. Onde o homem nada encontra para ver e pegar, nada tem para fazer. Este é sem dúvida um imperativo diferente do platônico, mas para uma raça dura e laboriosa de futuros mecânicos e construtores de pontes, que não terá senão trabalho grosseiro a executar, pode bem ser o imperativo justo. Para praticar a fisiologia com boa consciência, é preciso ter presente que os órgãos dos sentidos não são fenômenos no sentido da filosofia idealista. Como tais, eles não poderiam ser causas. Logo, o sensualismo ao menos como hipótese reguladora, senão como princípio heurístico. Como? E outros dizem até que o mundo exterior seria obra dos nossos órgãos. Mas então seria o nosso corpo, como parte desse mundo exterior, obra dos nossos órgãos. Mas então seriam os nossos órgãos mesmos, obra de nossos órgãos. Esta é, a meu ver, uma radical reductio ad absurdum, redução ao absurdo, supondo que o conceito de causa sui, causa de si mesmo, seja algo radicalmente absurdo. Em consequência, o mundo exterior não é obra de nossos órgãos. Ainda há ingênuos observadores de si mesmos que acreditam existir certezas imediatas. Por exemplo, eu penso, ou, como era a superstição de Schopenhauer, eu quero, como se aqui o conhecimento apreendesse o seu objeto puro e nu, como coisa em si, e nem de parte do sujeito nem de parte do objeto ocorresse uma falsificação. Repetirei 1000 vezes, porém, que certeza imediata, assim como o conhecimento absoluto e coisa em si, envolve uma contradictio in adjecto, contradição no adjetivo. Deveríamos nos livrar, de uma vez por todas, da sedução das palavras. Que o povo acredite que conhecer é conhecer até o fim. O filósofo tende a dizer a si mesmo, se decompõe no processo que está expresso na proposição eu penso, obtém uma série de afirmações temerárias, cuja fundamentação é difícil, talvez impossível. Por exemplo, que sou eu que pensa, que tem de haver necessariamente um algo que pensa, que pensar é atividade e efeito de um ser que é pensado como causa, que existe um eu,
e finalmente que já está estabelecido o que designar como pensar, que eu sei o que é pensar. Pois se eu já não tivesse me decidido comigo a respeito, por qual medida julgaria que o que está acontecendo não é talvez sentir, ou querer? Em resumo, aquele eu penso pressupõe que eu compare meu estado momentâneo com outros estados que em mim conheço, para determinar o que ele é. Devido a essa referência retrospectiva a um saber de outra parte, ele não tem para mim, de todo modo, nenhuma certeza imediata. No lugar dessa certeza imediata, em que o povo pode crer, no caso presente, o filósofo depara com uma série de questões da metafísica, verdadeiras questões de consciência para o intelecto, que são, de onde retiro o conceito de pensar. Porque acredito em causa e efeito. O que me dá o direito de falar de um eu, e até mesmo de um eu como causa, e por fim de um eu como causa de pensamentos. Quem, invocando uma espécie de intuição do conhecimento, se aventura a responder de pronto essas questões metafísicas, como faz aquele que diz, eu penso, e sei que ao menos isso é verdadeiro, real e certo, esse encontrará hoje à sua espera, num filósofo, um sorriso e 2 pontos de interrogação. Caro Senhor, dirá talvez o filósofo, é improvável que o Senhor não esteja errado, mas porque sempre é verdade. Quanto à superstição dos lógicos, nunca me cansarei de sublinhar um pequeno fato que esses supersticiosos não admitem de bom grado, a saber, que um pensamento vem quando ele quer, e não quando eu quero, de modo que é um falseamento da realidade efetiva dizer, o sujeito eu é a condição do predicado penso. Isso pensa, mas que isso seja precisamente o velho e decantado eu é, dito de maneira suave, apenas uma suposição, uma afirmação, e certamente não uma certeza imediata. E mesmo com isso pensa já se foi longe demais, já o isso contém uma interpretação do processo, não é parte do processo mesmo. Aqui se conclui segundo o hábito gramatical, pensar é uma atividade, toda atividade requer um agente, logo. Mais ou menos segundo esse esquema o velho atomismo buscou, além da força que atua, o pedacinho de matéria onde ela fica e a partir do qual atua, o átomo. Cérebros mais rigorosos aprenderam finalmente a passar sem esse resíduo de terra, e talvez um dia nos habituemos, e os lógicos também, a passar sem o pequeno isso a que se reduziu, volatilizando-se, o velho e respeitável eu. Não é certamente o atrativo menor de uma teoria o fato de ela ser refutável. Justamente com isso ela atrai mentes mais sutis. Parece que a teoria 100 vezes refutada do livre-arbítrio deve sua persistência a esse atrativo apenas. Sempre aparece alguém que se sente forte o bastante para refutá-la. Os filósofos costumam falar da vontade como se ela fosse a coisa mais conhecida do mundo. Schopenhauer deu a entender que apenas a vontade é realmente conhecida por nós, conhecida por inteiro, sem acréscimo ou subtração. Mas sempre quer me parecer que também nesse caso Schopenhauer fez apenas o que os filósofos costumam fazer, tomou um preconceito popular e o exagerou. Querer me parece, antes de tudo, algo complicado, algo que somente como palavra constitui uma unidade, e precisamente nesta palavra se esconde o preconceito popular que subjugou a cautela sempre inadequada dos filósofos. Ao menos uma vez sejamos cautelosos, então, sejamos afilosóficos. Digamos que em todo o querer existe, primeiro, uma pluralidade de sensações, a saber, a sensação do estado que se deixa, a sensação do estado para o qual se vai, a sensação de se deixar ir mesmo, e ainda uma sensação muscular concomitante, que, mesmo sem movimentarmos braços e pernas, entra em jogo por uma espécie de hábito, tão logo queremos. Portanto, assim como sentir, aliás muitos tipos de sentir, deve ser tido como ingrediente do querer, do mesmo modo, e em segundo lugar, também o pensar, em todo ato da vontade é um pensamento que comanda, e não se creia que é possível separar tal pensamento do querer, como se então ainda restasse vontade. Em terceiro lugar, a vontade não é apenas um complexo de sentir e pensar, mas sobretudo um afeto, aquele afeto do comando. O que é chamado livre-arbítrio é, essencialmente,
o afeto de superioridade em relação àquele que tem de obedecer. Eu sou livre, ele tem de obedecer. Essa consciência se esconde em toda a vontade, e assim também aquele repesamento da atenção, o olhar direto que fixa exclusivamente uma coisa, a incondicional valoração que diz isso e apenas isso é necessário agora, a certeza interior de que haverá obediência, e o que mais for próprio da condição de quem ordena. Um homem que quer, comanda algo dentro de si que obedece, ou que ele acredita que obedece. Mas agora observem o que é mais estranho na vontade, nessa coisa tão múltipla, para a qual o povo tem uma só palavra, na medida em que, no caso presente, somos ao mesmo tempo a parte que comanda e a que obedece, e como parte que obedece conhecemos as sensações de coação, sujeição, pressão, resistência, movimento, que normalmente tem início logo após o ato da vontade, na medida em que, por outro lado, temos o hábito de ignorar e nos enganar quanto a essa dualidade, através do sintético conceito do eu, toda uma cadeia de conclusões erradas e, em consequência, de falsas valorações da vontade mesma, veio se agregar ao querer, de tal modo que o querente acredita, de boa fé, que o querer basta para agir. Como, na grande maioria dos casos, só houve querer quando se podia esperar também o efeito da ordem, isto é, a obediência. A ação, a aparência traduziu-se em sensação, como se aí houvesse uma necessidade de efeito. Em suma, o querente acredita, com elevado grau de certeza, que vontade e ação sejam, de algum modo, a mesma coisa. Ele atribui o êxito, a execução do querer, à vontade mesma, e com isso goza de um aumento da sensação de poder que todo êxito acarreta. Livre-arbítrio é a expressão para o multiforme estado de prazer do querente, que ordena e ao mesmo tempo se identifica com o executor da ordem, que, como tal, goza também do triunfo sobre as resistências, mas pensa consigo que foi sua vontade que as superou. Desse modo o querente junta as sensações de prazer dos instrumentos executivos bem-sucedidos, as subvontades ou subalmas, pois nosso corpo é apenas uma estrutura social de muitas almas, a sua sensação de prazer como aquele que ordena. L'effet que estimule, o efeito sou eu, ocorre aqui o mesmo que em toda a comunidade bem construída e feliz, a classe regente se identifica com os êxitos da comunidade. Em todo querer a questão é simplesmente mandar e obedecer, sobre a base, como disse, de uma estrutura social de muitas almas, razão por que um filósofo deve se arrogar o direito de situar o querer em si no âmbito da moral. Moral, entenda-se, como a teoria das relações de dominação sobre as quais se origina o fenômeno vida. Os conceitos filosóficos individuais não são algo fortuito e que se desenvolve por si, mas crescem em relação e em parentesco um com o outro, embora surjam de modo aparentemente repentino e arbitrário na história do pensamento, não deixam de pertencer a um sistema, assim como os membros da fauna de uma região terrestre. Tudo isto se confirma também pelo fato de os mais diversos filósofos preencherem repetidamente um certo esquema básico de filosofias possíveis. A mercê de um encanto invisível, tornam a descrever sempre a mesma órbita, embora se sintam independentes uns dos outros com sua vontade crítica ou sistemática, algo neles os conduz, alguma coisa os impele numa ordem definida, um após o outro, precisamente aquela inata e sistemática afinidade entre os conceitos. O seu pensamento, na realidade, não é tanto descoberta quanto reconhecimento, relembrança, retorno a uma primeira, longínqua morada perfeita da alma, de onde os conceitos um dia brotaram. Neste sentido, filosofar é um atavismo de primeiríssima ordem. O curioso ar de família de todo filosofar indiano, grego e alemão tem uma explicação simples. Onde há parentesco linguístico é inevitável que, graças à comum filosofia da gramática, quero dizer, graças ao domínio e direção inconsciente das mesmas funções gramaticais, tudo esteja predisposto para uma evolução e uma sequência similares dos sistemas filosóficos, do mesmo modo que o caminho parece interditado a certas possibilidades outras de interpretação do mundo. Filósofos do âmbito linguístico uralo-altaico, onde a noção de sujeito teve o desenvolvimento mais precário, com toda a probabilidade olharão para dentro do mundo de maneira de ver se se acharão em trilhas diferentes das dos indo-germanos ou muçulmanos. O encanto exercido por determinadas funções gramaticais é, em última instância, o encanto de condições raciais e juízos de valor fisiológicos.
Isto como resposta à superficialidade de Locke no tocante à origem das ideias. A causa sui, causa de si mesmo, é a maior autocontradição até agora imaginada, uma espécie de violentação e desnatureza lógica, mas o extravagante orgulho do homem conseguiu se enredar, de maneira profunda e terrível, precisamente nesse absurdo. O anseio de livre-arbítrio, na superlativa acepção metafísica que infelizmente persiste nos semi-educados, o anseio de carregar a responsabilidade última pelas próprias ações, dela desobrigando Deus, mundo, ancestrais, acaso, sociedade, é nada menos que o de ser justamente essa causa sui, com uma temeridade própria do barão de Munchausen, arrancar-se pelos cabelos do pântano do nada em direção à existência. Supondo que alguém perceba a rústica singeleza desse famoso livre-arbítrio e o risque de sua mente, eu lhe peço que leve sua ilustração um pouco à frente e risque da cabeça também o contrário desse conceito monstro, isto é, o cativo arbítrio, que resulta em um abuso de causa e efeito. Não se deve coisificar erroneamente causa e efeito, como fazem os pesquisadores da natureza, e quem, assim como eles, atualmente naturaliza no pensar traço, conforme a tacanhez mecanicista dominante, que faz espremer e sacudir a causa, até que produz efeito. Deve-se utilizar a causa, o efeito, somente como puros conceitos, isto é, como ficções convencionais para fins de designação, de entendimento, não de explicação. No em si não existem laços causais, necessidade, não liberdade psicológica, ali não segue o efeito à causa, não rege nenhuma lei. Somos nós apenas que criamos as causas, a sucessão, a reciprocidade, a relatividade, a coação, os números, a lei, a liberdade, o motivo, a finalidade, e ao introduzir e entremesclar nas coisas esse mundo de signos, como algo em si, agimos como sempre fizemos, ou seja, mitologicamente. O cativo arbítrio não passa de mitologia, na vida real há apenas vontades fortes e fracas. É quase sempre um síntoma daquilo que falta nele próprio, quando um pensador sente em toda conexão causal e necessidade psicológica um quê de coação, exigência, obrigação de seguir, pressão, não liberdade. Estas são impressões delatoras. A pessoa se trai. E, se observei corretamente, em geral a não liberdade de arbítrio é vista como problema por dois lados inteiramente opostos, mas sempre de maneira profundamente pessoal. Uns não querem por preço algum abandonar sua responsabilidade, a fé em si, o direito pessoal ao seu mérito. As raças vaidosas estão deste lado traço. Os outros, pelo contrário, não desejam se responsabilizar por nada, ser culpados de nada, e, a partir de um autodesprezo interior, querem depositar o fardo de si mesmos em algum outro lugar. Estes últimos, quando escrevem livros, costumam agora tomar a defesa dos criminosos. Uma espécie de compaixão socialista é o disfarce que mais lhes agrada. E é certo que o fatalismo dos fracos de vontade se embeleza enormemente, quando decide se apresentar como la religião de la souffrance, a religião do sofrimento. Este é o seu bom gosto. Perdoem este velho filólogo, que não resiste à maldade de pôr o dedo sobre artes de interpretação ruins, mas essas leis da natureza, de que vocês, físicos, falam tão orgulhosamente, como se existem apenas graças à sua interpretação e péssima filologia, não são uma realidade de fato, um texto, mas apenas uma arrumação e distorção de sentido ingenuamente humanitária, com a qual vocês fazem boa concessão aos instintos democráticos da alma moderna. Igualdade geral perante a lei, nisso a natureza não é diferente nem está melhor do que nós. Uma bela dissimulação, na qual mais uma vez se disfarça a hostilidade plebeia a tudo que é privilegiado e senhor de si, e igualmente um segundo e mais refinado ateísmo. Nidiam ni maitre, nem Deus, nem Senhor, assim querem vocês também, e por isso viva a lei natural, não é verdade? Mas, como disse, isso é interpretação, não texto, e bem poderia haver alguém que, com intenção e arte de interpretação opostas, soubesse ler na mesma natureza, tendo em vista os mesmos fenômenos,
precisamente a imposição tiranicamente impiedosa e inexorável de reivindicações de poder, um intérprete que lhes colocasse diante dos olhos o caráter não excepcional e peremptório de toda vontade de poder, em tal medida que quase toda palavra, inclusive a palavra tirania, por fim parecesse imprópria, ou uma metáfora debilitante e moderadora, demasiado humana, e que, no entanto, terminasse por afirmar sobre esse mundo mesmo que vocês afirmam, isto é, que ele tem um curso necessário e calculável, mas não porque nele vigoram leis, e sim porque faltam absolutamente as leis, e cada poder tira, a cada instante, suas últimas consequências. Acontecendo de também isto ser apenas interpretação, e vocês se apressarão em objetar isso, não? Bem, tanto melhor. Toda a psicologia, até o momento, tem estado presa a preconceitos e temores morais, não ousou descer às profundezas. Compreendê-la como morfologia e teoria da evolução da vontade de poder, tal como faço, isto é algo que ninguém tocou sequer em pensamento, na medida em que é permitido ver, no que foi até agora escrito, um sintoma do que foi até aqui silenciado. A força dos preconceitos morais penetrou profundamente no mundo mais espiritual, aparentemente mais frio e mais livre de pressupostos, de maneira inevitavelmente nociva, inibidora, ofuscante, deturpadora. Uma autêntica fisiopsicologia tende a lutar com resistências inconscientes no coração do investigador, tem o coração contra si, já uma teoria do condicionamento mútuo dos impulsos bons e maus desperta, como uma mais sutil imoralidade, aversão e desgosto numa consciência ainda forte e animada, e mais ainda uma teoria na qual os impulsos bons derivem dos maus. Supondo, porém, que alguém tome os afetos de ódio, inveja, cupidez, ânsia de domínio, como afetos que condicionam a vida, como algo que tem de estar presente, por princípio e de modo essencial, na economia global da vida, e em consequência deve ser realçado. Se a vida é para ser realçada, esse alguém sofrerá com tal orientação do seu julgamento como quem sofre de enjoo do mar. No entanto, mesmo essa hipótese está longe de ser a mais dolorosa e mais estranha nesse desmesurado, quase inexplorado reino de conhecimentos perigosos, e existe, de fato, uma centena de boas razões para que dele mantenha distância todo aquele que, puder. Por outro lado, se o seu navio foi desviado até esses confins, muito bem, cerrem os dentes. Olhos abertos. Mão firme no leme. Navegamos diretamente sobre a moral e além dela, sufocamos, esmagamos talvez nosso próprio resto de moralidade, ao ousar fazer a viagem até lá, mas que importa a nós? Jamais um mundo tão profundo de conhecimento se revelou para navegantes e aventureiros audazes, e o psicólogo, que desse modo traz um sacrifício, que não é o sacrifício do intelecto, pelo contrário, poderá ao menos reivindicar, em troca, que a psicologia seja novamente reconhecida como rainha das ciências, para cujo serviço e preparação existem as demais ciências. Pois a psicologia é, uma vez mais, o caminho para os problemas fundamentais.